Glórias a Deus que o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar mais uma vez aqui, para que possamos compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu creio que vocês devem ter percebido que a gente aí, no mês de outubro, nós estamos trazendo palavras que venham tratar coração, a respeito das emoções, a respeito de termos um coração curado por Deus. Então você já deve ter percebido aí que em todos os cultos os pastores estão tratando desse tema, né? Porque é um tema muito importante. Nós vivemos dias onde as pessoas estão enfermas do ponto de vista da alma, do ponto de vista das emoções. Muitas são as pessoas que estão sofrendo síndrome do pânico, ansiedade, depressão, né? Isso faz parte do nosso dia, isso faz parte do nosso cotidiano, como nunca antes a gente viu isso, né? Se você pegar as estatísticas, por exemplo, hoje em dia, do percentual de afastamento do INSS, pessoas que são afastadas do posto de trabalho, a maior parte, quase 80%, não é mais acidente, o cara quebrou uma perna, quebrou um braço, quebrou o dedo. A maior parte é afastamento por doenças emocionais. Depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Então nós estamos vivendo um tempo, estamos vivendo um momento em que o grande desafio da humanidade é ser curado na sua alma, é ser curado nas suas emoções. Então nós, como pastores, nós conversamos, né, nas nossas reuniões e falamos, nós vamos trazer palavras que venham trazer um entendimento a respeito de que Deus traz a cura para as nossas almas. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês neste domingo, que é deixando a falência emocional. E eu queria ler um texto que está lá no livro de Josué, no capítulo 1, abra a sua Bíblia, quem ainda tem aquela biblona, né, bonita, de papel, abra a sua Bíblia, quem não tem, liga no celular aí a sua Bíblia, ou se você não tiver a Bíblia no celular, não tiver a Bíblia de papel, vai ser projetado ali na tela, você dá uma acompanhada, você que está na sua casa vai ver aí a projeção. Josué capítulo 1, eu gosto demais de Josué, esse capítulo falou muito comigo já há muitos anos é recorrente o quanto Deus fala comigo nesse capítulo, e eu gosto tanto de Josué, que o pastor Adilson ia fazer propaganda para mim, que eu escrevi um livro sobre Josué, né? E olha, irmão, vou dizer uma coisa para vocês que estão aqui hoje, e para vocês que estão assistindo, se você não comprar meu livro, você está em pecado. Depois você vai ali onde está a Nira, ali, ali a Nira vai passar ali no cartãozinho, você leva esse livro, que vai abençoar a sua vida, tá bom? É um livro sobre Josué. E nós vamos falar sobre Josué hoje, e eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 1 do livro de Josué, um texto bastante conhecido, um texto bem legal, e eu quero ministrar essa palavra ao seu coração. É uma palavra que eu já ministrei algumas vezes, mas que eu acho que ela é oportuna para esse momento, para esse tempo, para este propósito que nós temos aqui neste mês. Josué capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9, diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou, diga falou, a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, diga levanta-te, pois agora passa, diga passa, este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar, diga todo lugar, que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir, diga ninguém, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, diga serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te, diga esforça-te, e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito.
porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Queridos, como eu vinha falando, um dos maiores problemas da humanidade sempre foi a falência motivacional. E o que é falência motivacional? Quando aquelas circunstâncias que nos motivam, elas vão à falência. É quando a gente já não consegue encontrar mais motivo para fazer as coisas. É quando parece que a vida começa a perder o sentido. É quando você acorda de manhã e você fala assim, meu Deus, mas por que eu acordei mesmo? Parece que você já não tem mais uma motivação para acordar, parece que você já não tem mais uma motivação para fazer as coisas, porque nós somos movidos por motivações. As motivações, elas nos empurram, as motivações nos fazem andar, nos fazem nos mover, nos fazem caminhar, e nós precisamos ser motivados, né? Existem circunstâncias na vida que nos motivam. Eu falei de manhã, né? O pastor Kleber, a pastora Luana, o Ricardo e a Sueli estão super motivados ali, né? Estão gerando ali uma moça, a Lavínia, né? Mal eles sabem que é um boleto de 20 anos para pagar, né? Mas eles estão motivados, né? Nossa, estão, né? Vai lá, passa o cartão, compra berço, compra não sei o que e tal. O vô tem que passar o cartão aí também, cadê o vô? Vai ganhar presente e tal, estão motivados, né? A Shelly e o Jefão vão casar. Nossa, é só motivação, né? É só motivação. Então, são circunstâncias que acontecem na nossa vida que nos motivam. Talvez você está num trabalho novo, você está motivado. Talvez você, né, vai exercer uma função nova, você está motivado. Talvez você é dono de uma empresa, está num projeto novo, você está motivado. São circunstâncias que nos motivam. E a motivação é aquilo que nos faz acordar de manhã e a gente fala, meu Deus, eu acordei, e a gente vai lá, a gente já se arruma, a gente quer sair, porque a gente está motivado. Não é verdade? Eu, durante muitos anos da minha vida, eu fui executivo de empresa, fui gerente, fui diretor de empresa, e eu fui gerente comercial. E eu tinha que sempre motivar o pessoal que trabalhava comigo. E eu já flagrava o vendedor, se ele estava motivado ou não, pelo jeito que ele chega de manhã no serviço. Porque o cara motivado, ele levanta cedo, ele já toma um banho, ele passa um gel no cabelo, ele já bota o terno, ele tal, ele vai arrumado. Eu falei aqui que no domingo, a minha esposa é prova. No domingo à noite, estava passando o final do Fantástico, eu estava lustrando o sapato para eu ir trabalhar na segunda-feira. Eu estava escolhendo a gravata que eu ia colocar. Mas o cara, quando está desmotivado, você já olha, o cara chega todo chechelento, terno todo torto, gravata toda frouxa. Você vê que aquele cabelo dele está meio seco, ele não tomou banho cedo. Né? O cara está desmotivado, ele só molha a ponta do dedo na água assim para tirar a remela do olho de manhã. E aí vai. Não é verdade? Quando falta motivação, o cara levanta cedo, ele está desmotivado. E queridos, a falência motivacional, ela leva a essas enfermidades emocionais. E existem circunstâncias nas nossas vidas, coisas que acontecem que nos levam a um estado de falência emocional. Algumas crises que nós vivemos nos levam a um estado de falência emocional. Nós passamos agora recentemente, os últimos quase 2 anos, com esse processo de pandemia. Quantas coisas aconteceram nesse processo? Pessoas às vezes perderam emprego, às vezes você perdeu aquele emprego dos sonhos que você tinha, ou às vezes aquele projeto maravilhoso que você tinha não deu para acontecer por causa da pandemia, ou você é um empresário que de repente você apostava num negócio, aquilo não aconteceu. Teve gente que perdeu familiar, teve gente que perdeu amigos. Então, nós vivemos um processo que é muito propício a termos pessoas com essa falência motivacional acontecendo na vida. E isso acaba levando as pessoas a viverem um processo de doença emocional. E aí nós encontramos muitas vezes pessoas que estão se arrastando do ponto de vista emocional. Sabe aquela pessoa que acorda de manhã, não tira aquele moletom velho?
Só pisa na chinela e sai assim no quarto arrastando a chinela. Ainda não tem nem força para levantar a havaiana, né? Aí fala, não, eu queria ficar dormindo até as 16 horas se eu pudesse. A pessoa às vezes não tem motivo para levantar de manhã. A pessoa às vezes não tem motivação para fazer as coisas. Há um processo de desgaste da motivação interna da pessoa. É óbvio, a gente não despreza os aspectos biológicos das doenças emocionais. Muitas dessas doenças, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, elas têm origem biológica e devem ser tratadas do ponto de vista da biologia, devem ser tratadas com remédios, com acompanhamento médico. A gente não despreza, não é isso. Mas deixa eu te dizer que muitos desses processos são startados por questões emocionais, questões que estão no coração. E querido, nós devemos guardar o nosso coração. A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque ele é fonte. Ele é fonte tanto das coisas boas, tanto das motivações que vão te levar a andar, a caminhar, a correr, a ir para frente, a vencer, a ter vitória, a conquistar, a desejar, a sonhar. Como ele também é fonte desses processos que vão te segurar. E de fazer você pensar, não tem mais jeito, não, eu não estou mais afim, não, eu não quero. Então, essas circunstâncias que nós estamos vivendo, elas têm muitas vezes levado as pessoas a um processo de falência emocional. E esse processo de falência emocional leva as pessoas a desistirem das coisas. Você sabia que nesse exato momento, tem homens e mulheres desistindo de um casamento? Porque pensam assim, não tem mais conserto, não dá mais, vamos parar, nós já tentamos, não tem mais jeito. Existem nesse exato momento, pais e mães que estão desistindo, não tem mais jeito, eu tenho orado pelo meu filho, mas não dá certo, eu já tentei, já quis e nada acontece. Estão desistindo, falta motivação para continuar lutando. Nesse exato momento, talvez, aquela pessoa que tentou aquela vaga de trabalho, foi lá na entrevista, fez a entrevista, passou 1 processo, 2 processos, 3 processos. Chegou no último lá, não deu certo. Aí a pessoa está em casa lá, meu Deus, eu acho que não sirvo para isso, nunca vai dar, nunca terei a minha chance, eu nunca terei a minha oportunidade. Ou talvez você é um empresário que você sonha coisas para a tua empresa, para o teu negócio, vem uma circunstância adversa, vem algo inesperado. E aí você fala, meu Deus, eu vou ter que começar tudo de novo, aonde eu vou arrumar força para começar tudo de novo? Nesse exato momento, queridos, nós temos pessoas desistindo de planos, de propósitos, pela falência emocional. E sabe o que é o pior? O pior de tudo é que quando nós olhamos para as estatísticas do Ministério da Saúde e dos Ministérios da Saúde no mundo todo, eles dizem que neste exato momento, existe um número gigantesco de pessoas que estão desistindo da própria vida por causa de uma falência emocional. Você sabia que nesse exato momento que nós estamos aqui, talvez existam pessoas que estão pensando assim, olha, não vale a pena mais viver. Eu não tenho mais motivo para estar vivo. A minha vida é uma vida de dificuldade, a minha vida é uma vida de luta, a minha vida é uma vida de derrota. Não vale a pena viver. E eu quero dizer para vocês que muitas dessas pessoas estão dentro das igrejas. E a gente não deve se conformar com isso, mas não é mais motivo para se assustar, porque já é uma realidade de pessoas que estão dentro das igrejas, que ouvem a palavra, mas que estão, do ponto de vista da motivação, falidos. Eu lembro de uma pessoa que falava para mim que passou uma crise muito grande, uma época, e ele dizia assim, olha pastor, crente, eu não estou falando de ímpio, estou falando de crente. Ele disse que olhava um galho assim, e cada vez que ele olhava aquele galho, ele ouvia na mente dele, olha, tua vida não vale mais a pena. Não foi poucas vezes que ele ouviu uma voz na mente dele dizendo, olha, não vale mais a pena viver para você. O fracasso que você está vivendo não vale mais a pena viver. Então esse processo vai desgastando as pessoas emocionalmente, vai desgastando a alma das pessoas, a ponto das pessoas entenderem que a vida não vale mais a pena. E querido, nós estamos nos acostumando com isso. Eu vi essa semana que a Holanda, por exemplo, ela já votaram uma lei na Holanda que se o cara quiser se matar, ele vai poder se matar, fazer lá a morte assistida.
Aí o cara chegou lá, o cara fala assim, não quero mais viver, estou com muito problema. Então tá bom, um médico vai aplicar uma injeção no senhor, o senhor vai terminar a própria vida. Nós estamos vivendo um processo onde as pessoas estão desistindo de viver por causa das dificuldades e dos problemas. Nós estamos vivendo um processo onde as pessoas estão desistindo daquilo que Deus tem para nós, dos planos que Deus tem para nós, por causa de dificuldades, por causa de problema. Deixa eu dizer algo para você que está aqui nessa noite. Se você está passando luta, se você está passando dificuldade, eu quero dizer que isso é normal na vida de todos, mas o Senhor promete a vitória para nós, o Senhor promete a bênção para nós, e a palavra do Senhor diz através do profeta Jeremias, eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, são planos de bem, são planos de paz, é isso que Deus tem para nós. Não há necessidade de desistir, não há necessidade de parar, não há necessidade de olhar para um galho de árvore e pensar, eu vou tirar a minha própria vida. E queridos, eu disse num casamento que eu fiz ontem aqui, qualquer produto que você compre vem com um manual de uso. Você abre a caixa, tem as peças e tem um manual. E eu quero te dizer que quando Deus nos criou, Ele criou também um manual, o homem tem um manual que é a palavra de Deus. Na palavra de Deus nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Nós encontramos os conselhos, nós encontramos as instruções que nós precisamos para que nós possamos viver a plenitude dos planos de Deus para nós. Deus não tem menos para nós do que a plenitude dos planos dEle. Deus não tem pouca coisa para nós, Deus não tem beiradinha para você, Deus tem plenitude, plenitude é pleno, é cheio. Os planos de Deus são planos de vitória, os planos de Deus são planos de bênção. Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar o seu lar, Deus quer abençoar a sua família, Deus quer abençoar os seus filhos, Deus quer abençoar o seu trabalho, a sua empresa, e você não precisa desistir dos sonhos que Deus colocou, porque Deus mesmo cuida dos sonhos que Ele colocou no seu coração. Mas nós temos muitas pessoas desistindo. E queridos, esse texto, ele fala muito comigo a respeito disso. O contexto histórico desse texto, só para a gente recapitular, muito rápido, porque esse relógio ele não é desmotivado. Ele não para. O contexto histórico vocês conhecem, o povo de Israel era escravo no Egito. Um dia Deus fala e Deus levanta Moisés para que Moisés tire esse povo do Egito. Então, de uma forma milagrosa, Deus tira esse povo do Egito. E Deus começa a conduzir esse povo por um percurso que nem era tão grande. Eles deveriam chegar na terra prometida em poucos dias, 10 dias, 15 dias. Se tivesse gente muito devagar ali, talvez assim, máximo um mês. Mas eles chegariam na terra prometida. Mas devido a escolhas erradas que eles fizeram, devido às escolhas erradas, eles viveram a consequência dessas escolhas e num percurso que era para ser de 15 dias, eles levaram 40 anos. 40 anos. Então, às vezes a gente está patinando na vida, sabia? Às vezes o motivo de algumas pessoas estarem patinando são porque fazem escolhas ou fizeram escolhas erradas. E queridos, fique atento a isso. Porque às vezes tem gente que está patinando porque fez escolhas erradas e continua fazendo escolhas erradas. Então, eles iam fazer um percurso que era de 15 dias, 20 dias, levaram 40 anos. Mas agora chegou o tempo da conquista. Chegou o tempo de entrar na terra prometida. Deus fala, se levante, eles estão em Cades Barneia. Deus fala, se levante daí. Vão atravessar o Rio Jordão, eles saem de Cades Barneia. Eles chegam então diante do Rio Jordão. Está ali o Rio Jordão na frente, é só atravessar. O lado de lá é bênção, o lado de lá é promessa, o lado de lá é vitória, o lado de lá é conquista, o lado de lá é botar a mão naquilo que Deus disse. E eles estão ali diante do Jordão, parados, acampados diante do Jordão. Mas um fato, uma crise acontece. Moisés morreu. Moisés morreu, o grande líder que vinha conduzindo eles, aquela pessoa que falava com Deus, aquela pessoa que era usada por Deus para fazer milagres, aquela pessoa que era usada por Deus para falar, para dirigir o povo, morreu. Olha a crise instalada, nós temos uma perda, não uma perda qualquer, uma grande perda. Aquele que está nos levando morreu. E eu fico imaginando o que passa no coração daquelas pessoas, daqueles homens, daquelas mulheres, quase 2 milhões de pessoas acampadas ali na frente do Rio Jordão,
e vem aquele primeiro sentimento que muitas vezes vem na nossa vida quando algo ruim acontece. Olha aí, ó. Nadei e morri na praia. Mais uma vez. E às vezes é o sentimento que passa no coração das pessoas. Olha, parece que eu luto, e quando eu chego ali, quase colocando a mão, alguma coisa acontece. E novamente não deu certo. E o povo está ali, talvez parado na frente do Rio Jordão. Queridos, é só dar um passo. Entrar, atravessar o rio. Mas o povo está ali parado, o povo está ali prostrado. Sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. E quando a gente entra nesse processo, quando algo acontece na nossa vida, quando algo dá errado, que a gente entra nesse processo de se resignar, de começar a questionar, de se desmotivar, quando a gente começa a falar, ai, nada dá certo, ai, as coisas não... Quando a gente começa a, inclusive, esquecer daquilo que Deus fez. A gente começa a duvidar do cuidado de Deus por nós. E a gente começa até a esquecer do que Deus já fez por nós. Porque muitas vezes as pessoas dizem, olha, o que adianta servir a Deus? Olha a luta que eu estou passando. Olha a dificuldade que eu estou vivendo. Olha o problema que se levantou contra a minha vida. O que é que adianta servir a Deus? Eu fico imaginando boa parte daquele povo. A Bíblia não diz isso, isso é uma conjectura que eu estou fazendo. Mas eu fico imaginando boa parte daquele povo ali na frente do Rio Jordão, dizendo, o que adiantou a gente fazer tudo isso para chegar aqui agora? E queridos, a gente começa a entrar num processo de duvidar do cuidado de Deus, de duvidar do amor de Deus por nós. A gente começa a entrar num processo de inclusive se esquecer dos feitos de Deus. Porque, queridos, deixa eu dizer algo para você, eles estão diante de um rio. Eles estão diante de um rio, o que é um rio comparado a um mar. E esse povo já atravessou de uma forma milagrosa um mar. Deus já abriu o mar para esse povo passar. E eles passaram, diz o texto bíblico, a pé seco, a pé enxuto por um mar. Se eu já passei por um mar, se Deus já abriu um mar, o que será de abrir um rio? Mas você esquece do que Deus já fez para você. Quando você entra num processo de falência motivacional, de falência emocional, você esquece daquilo que Deus já fez por você. E quando nós esquecemos do que Deus já fez por nós, a nossa vida passa a não ter muito sentido, a gente não consegue encontrar esperança, a gente começa a perder a fé. E eles então estão diante daquele rio, talvez nesse processo de falência motivacional, emocional, talvez pensando o que nós vamos fazer, alguns pensando, eu vou voltar para o Egito, eu vou ser escravo no Egito, porque lá no Egito pelo menos eu ganhava uma sopa de cebola, lá no Egito eu tinha um serviço, era de escravidão, mas eu era escravo e tinha uma sopinha de cebola ainda. Outros estão falando, eu vou me perder aqui pelo deserto mesmo. Outros estão falando, eu vou ficar aqui, só me resta morrer. Mas eles estão ali prostrados na frente do Rio Jordão. Estão prostrados ali, pensando, quem sabe, no que vão fazer, vivendo, quem sabe, aquele sentimento de pessimismo diante da adversidade que veio. Mas aí Deus que é maravilhoso, o Deus que nos ama, o Deus que tem plano de bem para nós, plano de paz para nós, o Deus que tem bênção, o Deus que tem vitória, Ele vai intervir. Porque deixa eu dizer algo para você, presta atenção no que eu vou dizer. Presta atenção, porque isso é profético da parte de Deus para a tua vida. O Senhor sempre vai intervir. O Senhor sempre vai intervir. A palavra diz que a mão do Senhor não está encolhida, mas a mão do Senhor está estendida. Deus sempre vai intervir. E você não pode jamais esquecer disso. Deus começa um processo de tratar o povo. E começa tratando Josué, que é o líder daquele povo naquele momento. E aí Deus começa uma terapia com Josué. Mas Deus não é psicólogo. Não, Deus não se formou. Mas Deus formou a psicologia, Deus formou a psiquiatria, Deus formou a medicina. Toda a ciência que existe, todo o conhecimento que existe, ele provém de Deus. E Deus fala, olha, eu vou começar uma terapia com você, Josué. E começa a terapia, está lá no verso 1, coloca para mim lá. O verso 1, do capítulo 1 de Josué, o verso 1 diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. A primeira coisa que Deus faz
é falar com Josué. E deixa eu dizer algo para você nessa noite, o que você precisa para começar a ser tratado e ser curado, muitas vezes de um processo de falência motivacional, de falência emocional. O que você precisa é ouvir a voz de Deus. O que você precisa é ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus renova a nossa mente, a voz de Deus transforma o nosso pensamento, e a voz de Deus renova a nossa fé. Queridos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E sabe como é que a gente ouve a voz de Deus? Quando a gente crava um joelho no chão, quando a gente dobra os joelhos, e a gente ora, e a gente insiste em oração, e a gente chora diante de Deus. E querido, deixa eu dizer algo para você. Existe um momento da sua vida que você não tem vontade de orar, e isso é normal, não se assuste. Porque eu vou te dizer para você, eu como pastor, muitas vezes eu não tenho vontade de orar. Sabia disso? E olha, eu assumo que talvez seja até na maioria das vezes. Eu não tenho vontade de orar, mas eu sei que eu preciso orar. Porque na nossa vida cristã nós não fazemos coisas movidos pela vontade, mas nós fazemos movido pela obediência à palavra de Deus. Então eu sei que eu preciso orar, e mesmo quando eu não tenho vontade eu oro, mesmo quando eu não quero eu oro, e às vezes começa a ter uma coisa sem graça, mas daqui a pouco Deus vai falando comigo, e Ele vai ministrando ao meu coração. Porque às vezes a gente não tem nem palavra para dizer, às vezes a circunstância é tão difícil, ela é tão adversa, que você fala, Deus, eu não tenho nem palavra para orar. Mas aí a palavra diz, olha, nesse momento, eu deixo o Consolador, o Espírito Santo, o Paracleto, aquele que está ao lado, o Consolador. E a palavra diz que quando você não tem palavras para orar, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele intercede diante do Pai por você. Ele fala por você. Você precisa ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus quando nós dobramos os nossos joelhos e buscamos ao Senhor. Nós ouvimos a voz de Deus quando nós abrimos a palavra. Quando nós abrimos a palavra. Pastor Kleber, falecido Pastor Kleber, que foi meu pai na fé, no início da minha caminhada, ele dizia, a Bíblia fechada ela é um livro, mas a Bíblia aberta é a boca de Deus. É a boca de Deus. Quando você abre a palavra, você encontra ali aquilo que você precisa. Você precisa ouvir a doce voz do Senhor. Tinha um cântico antigo que nós cantávamos que dizia assim, que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer, vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz para te resgatar. Você precisa ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus, ela é um remédio. Ela é um remédio que nos cura. Queridos, nós temos oração aqui na quinta, 6 horas. E olha, infelizmente vem pouca gente. Eu acho que as pessoas não têm problema. Quinta-feira tinha eu e mais 2 irmãos guerreiros. Aí estava o Erivelto. E tinha um terceiro que eu não sei quem, acho que até um anjo, porque eu não conheço a pessoa. Ele entrou, dobrou o joelho, orou. E foi embora, eu falei, não sei quem que é. Eu acho que era um anjo, para não ficar eu e o Erivelto sozinhos, eu acho que ele dobrou o joelho ali, orou. Se não era um anjo, ele vai se identificar aí. Mas tá, querido, você precisa ouvir a voz de Deus. Você acha que adianta você ficar na sua casa reclamando, se resignando, nada acontece na minha vida não muda, os meus problemas, eu não vou para frente, não sei o quê, não sei o quê. É um Josué ali na beira do Jordão, parado. Então Deus, a primeira coisa é a voz de Deus, Deus fala com Josué. A segunda coisa, está lá no verso 2, coloca lá o verso 2 para nós. Olha lá o que Deus fala.
Moisés, Deus fala para Josué, olha Josué, Moisés meu servo é morto. Deus não nega o problema, Deus não nega a circunstância adversa, Deus não fica passando paninho não. Josué, Moisés morreu. Fosse o Tiririca dizer, morreu. Moisés morreu. Agora vocês vão ficar, e eu sou que nem criança, eu tenho aquela mente assim, de que eu leio a Bíblia, eu fico tentando imaginar as cenas assim, né? Tipo desenhando as cenas na mente. E essa cena eu fico imaginando aquele povo tudo parado na beira do Rio Jordão assim. Eu fico vendo Josué sentado ali numa pedra, ou agachado assim, com a mão na cabeça, né? Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Jesus, Moisés morreu, o que eu faço com esse povo, Senhor? E o povo já falando mal de Josué, e Josué ali, Jesus, o que eu faço? Aí Deus começa a tratar ele, Deus fala com ele. E olha o que Deus diz para Josué: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te. Deus só manda levantar quem está prostrado. Deus só manda levantar quem está sentado, quem está deitado, porque quem está de pé não precisa levantar, já está de pé. Mas a circunstância ali, muito provável, era de um povo que estava sentado, de um povo que estava prostrado, sem saber para onde vai, sem saber o que fazer. E a primeira coisa que Deus fala é: ô Josué, se levanta, porque nada vai acontecer se você continuar prostrado. E eu quero te dizer nessa noite, a tua vida não vai mudar se você continuar prostrado. Nada vai acontecer, não vai haver mudança na sua vida se você continuar prostrado, sentado na beira do Jordão, lambendo as feridas e reclamando das faltas de oportunidade que você tem. Porque é assim que se encontram muitas pessoas. Prostrados, lambendo as próprias feridas e reclamando, que a minha vida não dá certo, que eu só tenho problema, que é só dificuldade. E Deus diz, realmente é, Deus não nega o problema. Mas nessa noite Deus está dizendo para você, chegou o tempo de você se levantar, chegou o tempo de você mudar a sua história, chegou o tempo de você viver a promessa de Deus. Você ouviu muito a promessa. Aquele povo durante 40 anos eles ouviram a promessa a respeito da terra prometida. 40 anos eles ouviram, olha, vocês vão para uma terra prometida, olha, vocês vão para um lugar que emana leite e mel, olha, vocês vão para um lugar que será uma bênção, olha, vocês vão ser uma nação poderosa. Mas às vezes a realidade, a circunstância era adversa, ela aponta para o contrário. Ela aponta para vocês vão ser um fracasso, vocês vão ter que voltar a ser escravo no Egito, vocês perderam tudo, não adiantou nada vocês chegarem até aqui. E às vezes, querido, a tua circunstância que você está vivendo aí neste momento, é uma circunstância que aponta para um lado contrário das mais variadas promessas que Deus já fez a teu respeito. E aí você fica diante de um momento assim, onde a promessa de Deus diz que você vai para lá, mas a tua realidade diz que você vai para cá. Parece que você dá um passo para frente e a realidade te empurra 2 passos para trás. Mas deixa eu te dizer algo nessa noite. Deus quer tratar a sua história, Deus quer tratar a sua vida, e a história começa a mudar com a mudança de postura. Se levante dessa condição, se levante dessa prostração, se levante desse jeito que você está, mude a sua história, comece mudando, é você. Ele fala, Deus não passa a mão em Josué. Deus não fala, Josuézinho queridinho, se você está numa situação tão difícil, coitadinho de você, realmente a história é muito triste, a sua história. Deus fala, Josué, se levanta! Sai dessa prostração, se levanta, querido, abre a janela do seu quarto, deixa entrar a luz do sol, toma um banho, troca de roupa. Eu gosto muito daquela parte onde Davi, a Bíblia fala que Davi passa um tempão ali orando pelaquela criança que está doente, e a criança morre. E aí a situação era tão difícil, que até os guardas não tinham coragem de dizer para ele que a criança tinha morrido. Eu fico imaginando os guardas, tudo, quem que vai falar? Vai você. Não, eu não vou. Vai você. Eu não vou. Vai você, eu não vou. Aí de repente tem um corajoso que vai lá e fala, seu Davi, deixa eu falar um negócio para o senhor, tal. Olha, o senhor está orando aí para a criança viver, mas olha, a criança morreu. Olha a crise chegando. A Bíblia não diz que Davi chorou, que ele caiu no chão, que nem criança fez birra, bateu a mão, ou que ele pegou uma espada e furou alguém. A Bíblia diz que ele se levantou,
A Bíblia diz que ele tomou um banho. A Bíblia diz que ele falou, faça uma comida boa para mim. E a Bíblia diz que ele foi para o templo adorar o Senhor. Ele foi para o templo adorar o Senhor. Se levante, mude a circunstância que você está vivendo. Troque a sua roupa, tire uma roupa de luto, tire uma roupa de derrota, tire uma roupa que mostra que você é um derrotado. Vista uma roupa limpa, uma roupa nova. E levante a sua mão e vá para a casa do Senhor e vá adorar o Senhor. Porque a tua história começa a mudar a partir do momento em que você se levanta. Tenho mais 1 minuto e tenho 5 tópicos aqui. Continua o verso 2, a parte B. Na parte B, Deus diz agora, Deus fala, Moisés, meu servo é morto, se levanta, e agora passa este Jordão, tu e todo este povo, e vai para a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Deus dá um objetivo para Josué. Porque deixa eu dizer para você, o homem mais fadado ao fracasso é um homem sem objetivo. É um homem sem sonho, é um homem sem plano, é um homem que levanta de manhã e para que você levantou hoje? Eu levantei para respirar pelo menos. Deus dá um objetivo para Josué, Josué se levanta, você vai conquistar. Olha, passa este Jordão, tudo e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus está dizendo, olha, eu já dei isso para você. Eu já designei essa bênção para você. Eu já designei essa bênção na sua casa, no seu lar. Olha o que Deus está dizendo para Josué. Eu já determinei isso, Josué. E não foi agora, foi há 40 anos atrás. A tua bênção não foi determinada hoje, não foi ontem. Deus já terminou na eternidade a tua bênção. Na eternidade, Deus já determinou a tua bênção. Ele está dizendo, agora chegou a hora de você levantar. E você tomar posse. Olha o que a gente aprende nesse verso também, que você precisa entender. Deus fala para Josué, Josué, tu e todo este povo. Você tem noção do significado disso ou não? Você tem noção de que a conquista daquele povo dependia da atitude de Josué, de se levantar? Sabe por quê, querido? Presta atenção no que eu vou te dizer. Presta atenção aqui. A tua falência emocional, às vezes, a tua falência motivacional, ela não leva você apenas a viver uma circunstância de derrota, mas ela leva, inclusive, aquelas pessoas que estão ao seu redor. Às vezes, seus filhos sofrem porque você está desmotivado, às vezes, a sua esposa sofre porque você está desmotivado, às vezes, aquelas pessoas que dependem de você, elas estão sofrendo. E sabe o que vai mudar a história delas também, querido? A tua ação de se levantar não vai mudar apenas a tua história, mas a tua ação de se levantar vai mudar a história da tua casa, vai mudar a história dos teus filhos, vai mudar a história da tua família. Você está desistindo, mas você desistir impacta na vida deles também, por isso você precisa se levantar, porque a bênção de Deus não diz apenas respeito a você, mas diz respeito à sua casa, diz respeito aos seus filhos, diz respeito à empresa que você é dono, diz respeito, enfim, a todas aquelas pessoas que estão ao seu redor. Às vezes você está desistindo. E desistir significa que pessoas ao seu redor sofrerão a consequência disso. Deus diz, olha Josué, não é apenas você. Eu falo isso no meu livro comercial, compre meu livro ali no fim. A visão não diz apenas respeito a Josué, porque o plano de Deus diz respeito a Josué e a todo um povo. Deus diz, Josué, você vai herdar, mas não apenas você. Esse povo todo que está aí hoje, sem noção de para onde ir, sem saber para onde ir, esse povo todo vai ser abençoado, vai tomar posse da vitória, a partir da tua ação de se levantar. A partir da tua ação de se levantar. Próximo, para acabar. Verso 3, verso 4, bem rapidinho. Deus conhece o tamanho da tua necessidade. Aí Deus está falando, põe o 3 e o 4 lá. Deus está dizendo, a todo lugar que pisar a planta do vosso pé eu tenho dado. Como eu disse a Moisés, pode pôr o 4, desde o rio, desde o deserto, desde o Líbano até o grande rio. E Deus vai dando os limites da bênção. Deus vai descrevendo para Josué, para que Josué mentalmente consiga enxergar o tamanho daquilo que estava designado para ele.
nessa noite, presta atenção, que é uma palavra profética para você. Pega se você quiser, mas a Bíblia diz: eu creio no Senhor e estarei seguro, creio nos seus profetas e prosperarei. Pega que eu vou dizer para você: Deus já determinou o tamanho da sua bênção. Deus já determinou o tamanho daquilo que você precisa. Deus sabe qual é a sua necessidade. Deus sabe o tamanho. Deus sabe as dimensões. Deus sabe a lateral. Deus sabe a altura. Deus sabe a profundidade. Deus sabe o que você precisa. E Ele já determinou com todos os detalhes. Com todos os detalhes. Ele já determinou o que você precisa. O quinto, para acabar, verso 5. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Quando ele diz assim, ninguém poderá te resistir, Deus está dizendo que ainda vai ter luta. Queridos, conquistar a bênção não é... A bênção não cai do céu assim, tipo eu estou andando ali, daí tipo caiu, né? Eu estava sem fazer nada, passei aqui na frente da terra prometida e tropecei, caí dentro da terra prometida, agora estou de boa. Não. Se você ler o texto do livro de Josué, você vai ver que Josué teve que sair no tapa com gigante, irmão. Com gigante. Ele teve que sair no tapa, mas Josué tinha uma convicção vinda do céu. Josué tinha uma convicção que dizia ao coração dele: essa bênção é minha, essa bênção Deus já designou para mim, essa bênção Deus já declarou para mim. Não tem gigante que vai impedir eu tomar posse dessa bênção. Assim como não tem dificuldade, não tem problema, não tem gigante que vai impedir você de tomar posse daquilo que Deus já designou a teu respeito. Porque Deus sabe o tamanho das coisas que você precisa. Deus sabe o tamanho da sua necessidade. E aí ele termina dizendo, coloca lá, o mais maravilhoso de tudo. Ele termina dizendo assim: olha, como eu fui com Moisés, Josué, assim eu serei. Os 5 ainda, os 5 mesmo. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Olha que coisa tremenda. Não te deixarei e não te desampararei. Às vezes você acha que você está lutando sozinho. E sabe por que você pensa que você está lutando sozinho? Porque você está prostrado. Mas quando você ouve a voz de Deus, quando você ouve o chamado de Deus, quando você ouve o Espírito Santo de Deus falando com você, sai dessa condição de prostração, sai dessa condição de derrota, sai dessa condição, se levanta. Quando há uma atitude sua de se levantar, há um compromisso de Deus também com você. E o compromisso de Deus diz assim: olha, eu não te deixarei e nem te desampararei. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E eu termino dizendo, a palavra de Deus diz isso: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como eu fui com Abraão, eu serei contigo. Assim como eu fui com Samuel, eu serei contigo. Assim como eu fui com Davi, eu serei contigo. Assim como eu fui com Jeremias, com Isaías, com Ezequiel, eu serei contigo. Assim como eu fui com Jesus, eu serei contigo. Assim como eu fui com os apóstolos, com os patriarcas, com os pais da igreja, eu serei contigo. Você não está sozinho, você não está abandonado, porque a promessa do Senhor é a promessa de um Deus que está com você. Fique de pé, fique de pé. Chegou o tempo de você reverter essa circunstância, de você reverter essa história. Talvez você entrou aqui e talvez você seja uma dessas pessoas que passa no seu coração um sentimento de derrota, um sentimento de fracasso, um sentimento de que eu não sirvo para conquistar, aí nada acontece na minha vida. Talvez você que entrou aqui nessa noite até já tenha pensado muitas vezes em tirar a própria vida. Talvez você entrou aqui, você está ouvindo eu falar nessa noite, e talvez você tenha pensado já: olha, não vale a pena viver, porque a minha vida, a minha história é marcada só por derrota, só por dificuldade, só por luta. Mas a palavra que Deus traz para você nessa noite, neste dia, neste lugar, o Senhor te trouxe aqui porque Ele queria falar com você, Ele queria ministrar a você. Existem promessas de Deus a teu respeito, existe palavras de Deus a teu respeito. Deus já designou a tua bênção, e não tem gigante que vai impedir você de conquistar.